Como estão? Vamos fazer aqui a correção da aula 1, certo? A aula 1, que teve como assunto aí, foi na verdade uma revisão sobre o assunto de soluções, assunto esse que caiu aí na avaliação diagnóstica, certo? Se você não fez, você pode fazer ainda, aliás, deve fazer. Vou postar o link, caso não queira fazer pelo link, né, responder pelo celular, você pode também copiar as questões e me enviar, certo? Ou seja, copiar as respostas e me enviar. Então vamos lá. Assunto de soluções, revisando. Vamos para o gabarito, ou seja, correção. Primeira questão era qual a principal característica de uma solução, né? Toda solução ela é sinônimo de mistura homogênea. Então, a principal característica de uma solução é ela ser uma mistura homogênea, ou seja, uma solução de duas ou mais substâncias diferentes, né, a junção, que vai mostrar aí um único aspecto. 2. Quando preparamos uma solução aquosa, formada pela mistura de um soluto e um solvente, em que este dissolve o máximo de soluto possível, como podemos classificá-la? Aí lá vem a explicação. Sempre que o solvente dissolver o máximo de soluto possível, temos a formação de uma solução saturada. Então aí o item E, ou seja, somente solução saturada. Questão 3, você ia analisar o gráfico e ia responder o questionamento, né? Qual é o ponto que indica uma solução insaturada e o fator que influencia a solubilidade desse soluto, respectivamente. Ou seja, qual dos três pontos indica uma solução insaturada e o fator, né, que influencia essa insaturação. Aí eu tenho aqui o gráfico do lado, né, onde eu tenho aqui o eixo referente à solubilidade, né, em gramas a cada 100 gramas de água, certo? Em função da temperatura, eu tenho uma curva, né, já situada no gráfico e os três pontos. Quando o ponto situasse em cima da curva, a solução era saturada, certo? Quando o ponto situasse abaixo da curva, a solução é insaturada e acima, a solução vai ser supersaturada. Então, observando aí, o ponto que indica que a solução é insaturada é o ponto C, porque ele vai estar abaixo da curva. Agora, qual seria o fator, né? Tem o item C e tem o item D, que ambas indicam aí o ponto C como solução insaturada. Mas ele tem uma segunda pergunta. Qual é o fator que influencia essa insaturação? Aí, como o gráfico ele está dizendo, ele está relendo, ele está falando para você que é a solubilidade em função da temperatura, então o fator é a temperatura. Então, o item C, o ponto que indica a insaturação, é o ponto C, né? E o fator que influencia é a temperatura. Então, o item C aí responde a questão 3. As questões 4 e 5, eu ia analisar esse gráfico, que fornece a solubilidade de 5 sais em gramas do sal para cada 100 gramas de água em diferentes temperaturas, certo? Questão 4 é o seguinte: qual é o sal cuja solubilidade na água aumenta com o aumento da temperatura? Aí eu tenho letra A, nitrato de sódio, B, nitrato de potássio, C, cloreto de potássio, D, cloreto de sódio e E, sulfato de sério. Então, na quarta questão, ele quer saber qual sal que vai aumentar, né, sua solubilidade com o aumento da temperatura. Aí você observar, é quem? O KNO3. E lá para o gráfico KNO3, ou seja, o nitrato de potássio, ele aumenta no decorrer que aumenta a temperatura, certo? Então, quarta questão, item B. Quinta questão. Quais dos sais apresentados no gráfico têm sua solubilidade prejudicada pelo aquecimento? Certo? Ou seja, com aquele sal, que com o aumento da temperatura, a sua solubilidade ela vai diminuir, ela vai cair. Então, olhando para o... Aí eu tenho o item A, né? Mais uma vez, nitrato de sódio. B, nitrato de potássio. C, cloreto de sódio. E D, sulfato de sério. Então, o único sal aí que está sendo prejudicado é o sulfeto de sério, ou seja, o item E, o C2SO43, que ele tá, a curva dele foi diminuir, então o item correto da quinta questão é o item E. Então, copie, caso você tenha copiado, faça a correção, né?
Caso aí faça a correção. Se você não fez, ainda é tempo, acesse o link, resolve a atividade e aí já vai estar registrado. Se você não tem como acessar o link, copia as respostas e manda para mim que eu registro aqui na minha planilha. Tchau, tchau e até a próxima